do São Paulo. O tricolor já escolheu um atleta para trocar com o Corinthians, a negociação não avançou. E há expectativa no São Paulo de anúncio nas próximas horas de um zagueiro. Fala também de Dória, que deve ser, nas próximas horas, o novo reforço do São Paulo. E muito mais. Red Bull Bragantino avança para comprar jogador do São Paulo. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos dar uma pausa nos noticiários envolvendo política e o impeachment de Casares para trazer atualizações de mercado. A primeira informação, São Paulo avançou na contratação de um zagueiro. O nome não foi revelado, o que eu posso assegurar é que pode acontecer de esse zagueiro ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de um atleta que foi recentemente oferecido ao São Paulo. Tricolor que já fechou com Lucas Amon para a lateral direita, o São Paulo que já tem Danielzinho como volante e também se acertou com o goleiro Coronel, que pertencia ao New York City. O que se sabe é que esse zagueiro chegaria a custo zero e voltaria a jogar no Morumbi. Só para completar, acrescentar também que em relação à pedida do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele quer contar com o Alisson. Num primeiro momento, o São Paulo é contrário à liberação do Alisson, a menos que surja uma possibilidade interessante de negociação. E dentro do São Paulo, discutiu-se a possibilidade de o Ranieri, primeiro volante do Corinthians, ser envolvido nessa negociação. Mas o Timão não pretende liberar o Ranieri por entender que ele exerce uma função que poucos dentro do elenco corintiano são capazes. O que você pensa sobre essa troca entre Ranieri e Alisson? Você acha que quem se daria melhor ou é uma troca equilibrada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação exclusiva. Fui o primeiro a contar na noite dessa quarta-feira nas minhas redes sociais que Dória está perto de virar reforço do São Paulo. Zagueiro de 31 anos de idade, que acerta os últimos detalhes da rescisão do seu vínculo com o Atlas do México. O jogador negociou nos últimos dias com o Internacional, foi alvo de debate no Fluminense e no Corinthians, mas as negociações com o São Paulo avançaram. Posso assegurar que Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, e Amaury Nunes, representante do jogador, tiveram um papel importante, até porque o Atlas, no início das tratativas, pedia 3 milhões de dólares. No fim das contas, ele sairá sem custos e toda a documentação, se concretizada, garantirá a assinatura desse contrato nas próximas horas. Dória tem tudo para se tornar o quarto reforço do São Paulo. Em 2026, ele chega depois das contratações de Danielzinho, ex-Mirassol, de Coronel, ex-New York City, e de Lucas Amon, que segue vinculado ao Mirassol até 4 de abril, mas já tem um pré-contrato assinado com o Tricolor. Só um último registro, Dória tem um currículo bem interessante. A última passagem dele no futebol brasileiro foi justamente pelo São Paulo, quando esteve emprestado em 2015. Ele era jogador do Olympique de Marseille. Voltou para a França, jogou no Granada na Espanha, também esteve na Turquia e joga desde 2018 no futebol mexicano. É muito ídolo no Santos Laguna, reforço interessante na minha opinião. Preciso falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está perto de anunciar a contratação de um jogador do São Paulo. Trata-se de Rodriguinho, meio atacante de 21 anos de idade, cujo vínculo no Tricolor se encerra em 31 de dezembro. São Paulo e Rodriguinho não conseguiram avançar na renovação do contrato. Até por isso, o acordo com o Red Bull Bragantino foi a melhor saída. O São Paulo fica com uma quantia em dinheiro não revelada e ainda mantém um percentual pequeno de uma venda futura. Hoje o São Paulo é dono de 90% dos direitos econômicos. Rodriguinho que perdeu espaço no segundo semestre do ano passado, especialmente por causa da dificuldade na renovação do contrato. Seus números em 2025, 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Rodriguinho, que também recentemente esteve nos planos do Botafogo, ele quase foi envolvido numa troca. O Alijave estava pedindo para falar sobre o Casares. Houve uma reunião na tarde dessa terça-feira de membros do Conselho Consultivo. Essa reunião, na teoria, teria que ter acontecido no Morumbi, mas ela aconteceu no escritório do Ives Gandra, que é um cara super importante dentro do São Paulo, enfim. Dos 9 participantes, 8 se mostraram favoráveis a que o Júlio Casares continue e que apresente sua defesa. O Júlio participou da reunião e fez suas explicações. Um dos presentes nesse conselho consultivo sugeriu que o Júlio Casares renuncie. É importante registrar que o Júlio virou alvo de uma investigação da polícia
que tem a ver com saques recorrentes da conta do São Paulo. Então, tudo começa com a constatação de que o São Paulo teve, entre 2021 e 2025, 35 saques e cerca de 11 milhões de reais deixaram de estar nos cofres do São Paulo, tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação, o Júlio Casares, entre 2023 e 2025, recebeu em sua conta 1,5 milhão de reais em depósitos de dinheiro. Sabe quando você junta um bolinho de 49 mil reais, coloca num envelope, vai até a caixa e faz o depósito? Isso é absolutamente incomum. Na era do Pix, na era das transferências online, você faz tudo de forma online. A menos que você seja muito antiquado, você seja muito antigo, ou que você não queira que essa transferência seja rastreada. Se eu fizer uma transferência para o Joãozinho, da minha conta para a conta do Joãozinho, essa transferência vai ser rastreada. Se alguém pega um bolo de dinheiro, 50 mil reais, vai no caixa e preenche lá 50 mil, faz o depósito, você não consegue saber se quem essa pessoa anunciou que está fazendo o depósito de fato fez. Enfim, por que esse 1,5 milhão de reais depositados na conta do Júlio em dinheiro, em espécie, causaram tanta surpresa, revolta e deixaram a situação do Júlio muito complicada? O Júlio ganha, como presidente do São Paulo, um salário de 27 mil, vou trazer o número certinho, tá? R$ 27.500. Entre salários de janeiro de 23 a maio de 2025, o Júlio recebeu 617 mil reais. Ele tem salário no São Paulo, tá? Ele é um dos poucos presidentes no Brasil que tem direito a salário. Só que ele recebeu do São Paulo entre janeiro de 23 e maio de 25, 617 mil. Só que a conta dele movimentou 3 milhões e 200 mil reais. Por isso você já começou a desconfiar desses 2 milhões e 600 mil reais que entraram sem lastro salarial. Entraram sem ter relação com o salário. Ele pode ter alguma participação da Record, onde ele trabalhou, ele pode ter participação em algum outro negócio que ele tem, só que desses 2 milhões e 600, 1,5 milhão veio de depósitos em dinheiro. E é isso que ele vai precisar explicar. Eu soube que havia um planejamento para que, nessa quarta-feira, o Júlio convocasse uma entrevista coletiva e prestasse esclarecimento sobre o tema. Acho urgente, urgentíssimo, né? Até porque a pressão é grande, torcida organizada independente já se manifestou. Eu até ler o que a Independente escreveu. Estamos exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou a todos nós. Puta decepção do caralho. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. A Dragões da Real também saiu nessa linha, permanecer no cargo e insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. Jefferson Matos, Alan do Flamengo no São Paulo avançou. Jefferson, entre São Paulo e Alan, tá tudo certo. Fechado, esquematizado, salário, tempo de contrato, luva. Nem tem luva, né? Porque. E também não tem. O salário está acertado, porque a ideia do São Paulo é ter o Alan por empréstimo de uma temporada. O grande ponto é que o Flamengo prefere vender o Alan do que emprestar. Então, é possível que o Flamengo adie essa resposta. E aí vale a lembrança de que o José Botto, o executivo de futebol do Flamengo, está de férias e só volta no dia 15 de janeiro. Pelo menos foi isso que eu ouvi de um dirigente do São Paulo, tá bom? O Flamengo dá sinal verde e São Paulo avança por contratação de Alan. O encaminhamento seria por empréstimo até dezembro com opção de compra. O tricolor já tem um alinhamento de bases contratuais com o staff. Fora dos planos, Alan já recebeu o sinal verde de Felipe Luiz. A informação é do Valentim Furlan. O Valentim Furlan que havia dito no final de semana que o staff do Alan não queria que o jogador atuasse no São Paulo, tá?